A palavra infalível significa incapaz de erro. Se algo é infalível, ele nunca está errado e é, portanto, absolutamente confiável. Da mesma forma, a palavra inerrante, também aplicada à Escritura, significa livre de erro. Simplificando, a Bíblia nunca falha. A Bíblia afirma ser infalível, em 2 Pedro 1,19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Pedro continua com uma descrição de como a Escritura passou a existir. Inicialmente, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20 e 21. Além disso, vemos a infalibilidade implícita, em 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e tem o efeito de produzir um servo de Deus, que seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O fato de que Deus inspirou a Escritura garante que a Bíblia é infalível, pois Deus não pode inspirar um erro. O fato de que a Bíblia equipa servos de Deus plenamente para o serviço, mostra que ela nos guia à verdade, não ao erro. Se Deus é infalível, então assim será a sua palavra. A doutrina da infalibilidade da Escritura é baseada em uma compreensão da perfeição do caráter de Deus. A palavra de Deus é perfeita, e revigora a alma, Salmo 19:7, porque o próprio Deus é perfeito. Teologicamente, Deus está intimamente associado com a sua palavra. O Senhor Jesus é chamado de a Palavra, João 1,14. É importante salientar que a doutrina da infalibilidade diz respeito apenas aos documentos originais. Erros de tradução, de impressão e de datilografia são erros humanos óbvios, e são, na maioria das vezes, facilmente localizados. No entanto, o que os escritores bíblicos escreveram originalmente era completamente livre de erro ou omissão, já que o Espírito supervisionou a sua tarefa. Deus é verdadeiro e perfeitamente confiável, João 14:6, 17:3, assim como a sua palavra, João 17:17. A Bíblia afirma a perfeição completa, em oposição a uma parcial, no Salmo 12:6, Salmo 19:7, Provérbios 35, e em muitos outros lugares. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A Bíblia é a única fonte objetiva de tudo que Deus nos deu sobre ele, e seu plano para a humanidade. Como a infalível palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, autoritária, confiável e suficiente para atender às nossas necessidades. A Bíblia é verdadeira? A lógica requer que haja apenas uma verdade objetiva para qualquer afirmação específica. Afirmações contraditórias não podem ser igualmente verdadeiras. Por exemplo, as afirmações "o rato está em sua gaiola" e "a gaiola do rato está vazia" não podem ser verdadeiras simultaneamente. Essa avaliação da verdade se aplica tanto a questões espirituais, quanto a questões lógicas ou físicas. É razoável afirmar que a Bíblia é verdadeira, de uma forma que exclui todas as outras declarações. Ao examinarmos a Bíblia da mesma forma que faríamos com qualquer outro texto, podemos dizer, com segurança, que ela é, de fato, verdadeira. A Bíblia não apenas incentiva os leitores a examinarem suas próprias crenças, 1 João 4:1, mas também elogia aqueles que verificam a veracidade de suas afirmações espirituais, Atos 17:11. A Bíblia faz afirmações com base na história, e em testemunhas oculares, Lucas 1:4, 2 Pedro 1:16, conecta a crença à evidência visível, João 20:30-31, e liga as ideias bíblicas ao mundo observável, Salmo 19:1, Romanos 1. Jesus, abertamente, afirmou representar uma verdade exclusiva, João 18:37, 14:6. Portanto, a Bíblia deve ser claramente interpretada como verdadeira, e exclusivamente verdadeira, João 17:17. Onde podemos conferir as afirmações bíblicas de acordo à verdade verificável, a Bíblia prova ser exata. A história, a arqueologia, a ciência e a filosofia têm mostrado que as Escrituras são factuais e consistentes. Essa correspondência entre várias formas de evidência é uma grande vantagem que a Bíblia tem sobre as Escrituras de qualquer outro sistema de fé. Em muitos casos, tem sido fator decisivo na conversão de céticos e descrentes à fé em Cristo.
Quando dizemos que a Bíblia é verdadeira, temos que ver se a passagem é literal ou não. É razoável dizer que uma frase, ou afirmação, é verdadeira, mesmo que a verdade não seja apresentada em termos literais. Por exemplo, se uma pessoa disser, durante uma chuva forte, que está chovendo canivetes, a afirmação é verdadeira, só não é literal. As frases idiomáticas devem ser interpretadas. O mesmo princípio se aplica às palavras de João. Eis o Cordeiro de Deus. João 1,36. Claro, uma pessoa pode pedir esclarecimentos e ser informada, com base nas passagens do Antigo Testamento, que Jesus não é literalmente um animal, mas que ele é o cumprimento da lei e o sacrifício divinamente escolhido para redimir o mundo. A natureza figurativa da declaração de João não torna sua declaração falsa, simplesmente metafórica. É bom lembrar que a Bíblia é composta por 66 livros separados, e cada um deles, geralmente, contém diferentes tipos de literatura, e uma mistura de linguagem literal e figurativa. Mais do que como qualquer outro texto religioso, temos certeza de que a Bíblia é verdadeira. A combinação de consistência interna, a conexão com evidências e a relevância para nossa experiência, tornam a Bíblia singular entre os livros. Como muitas obras religiosas, a Bíblia afirma ser verdadeira, 2 Timóteo 3,16. Ao contrário de qualquer outra obra religiosa, a Bíblia apoia enfaticamente essa afirmação.